Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira. Hoje, dia 6 de novembro, nós já estamos no mês de novembro, não é? O mês de outubro já ficou para trás. Já estamos no mês de novembro, o penúltimo, né, mês do ano de 2023. E pela graça do Senhor, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado. Estou feliz por estar aqui com vocês nessa ministração. Vamos continuar os temas de Apocalipse, não é? Estamos falando a respeito de alguns temas importantes no livro de Apocalipse. Falamos sobre a Nova Jerusalém, falamos sobre o tribunal o grande trono branco, não é? O julgamento final. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da queda da Babilônia, né? Que é um tema que toca-nos a nós, que mexe conosco. E aqueles que têm nos acompanhado têm exatamente percebido que nós estamos tratando dos temas importantes do livro do Apocalipse, mas dentro de uma abordagem no nosso contexto, no contexto dos nossos dias, não é? Estamos trazendo as profecias do Apocalipse e tentando aplicá-las à nossa realidade, à realidade do nosso dia a dia como Igreja de Cristo, em pleno século XXI, né? Pela graça do Senhor, até aqui Deus tem ministrado de uma forma poderosa, maravilhosa em nossos corações, e eu creio que esse tema não será diferente. Nós vamos estar abordando aqui o tema que vai desde o capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 5, não é? Vamos estar falando um pouco dentro desses textos, e utilizaremos também alguns textos das profecias dos profetas maiores, né? Alguns, e também profetas menores. Vamos utilizar as palavras de alguns dos profetas para estar mostrando aqui, né, exatamente o que representa essa queda da Babilônia, não é? Vamos estar tentando costurar aqui as nossas ideias, mostrando para você esta realidade vista por um outro prisma, não é? Vamos então, neste momento, fazer uma oração a Deus para iniciarmos. Na sequência, vamos estar lendo o texto. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 e 2, serão os dois versos que vamos ler como introdução. Claro, nós vamos estar depois citando outros versículos, vamos estar passando por outras passagens bíblicas, e eu espero que essa ministração seja esclarecedora para o seu coração. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, glorificamos a Ti pelo privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença mais uma vez. Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, que estarão, ó Deus eterno, participando deste momento de meditação, que o Teu Espírito Santo possa visitar-nos a todos com as bênçãos dos céus e com o entendimento das Escrituras, com a compreensão da Tua palavra, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então ler o texto sagrado, né, capítulo 18 de Apocalipse, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Muito bem. Quando nós observamos aqui esse texto, né, em uma aplicação primária disso, claro, João estava vendo, né, e essa profecia fazia referência à cidade de Roma, a queda da grande cidade de Roma, não é? As figuras que João usa aqui, nesses dois capítulos, né, e parte do capítulo 19, né, são figuras flexíveis, complexas e provocantes de uma certa maneira, se formos observar. E nós já temos falado aqui várias vezes a respeito do último inimigo a ser vencido, né? Falamos a respeito da prisão de Satanás, né? O dragão, a antiga serpente, e ministramos algo nessa linha anteriormente. O poder do dragão, desse que vai dar poder a esta mulher, essa prostituta, não é? Foi delegado à besta, né? Conforme está no capítulo 13, versículo 1, que é identificado como o Império Romano, dentro
de um contexto e uma aplicação primária. Parece que João, nessa sessão, ele está tratando mais especificamente com a cidade de Roma do que com o Império Romano. Embora não devêssemos fazer aqui nenhuma distinção literal entre Roma e o Império Romano, não é? Porque eles eram uma mesma coisa, não é? A cidade de Roma e o Império Romano era praticamente a mesma coisa. Mas João aqui ele faz uma distinção. Ele parece que aponta, que faz a sua pontaria em direção à própria cidade, a cidade de Roma, não é? A grande cidade, a grande prostituta que ele chama aqui, né? Agora, se nós formos estudar isso aqui, partindo dessa primícia, nós poderemos nos perder um pouco, né? Se quisermos traçar uma linha literal aqui, uma linha definida, e fazermos essa distinção entre o Império Romano e a cidade de Roma. Podemos nos perder em alguns pontos que João vai estar tocando e abordando aqui dentro desse texto. Definitivamente, João ele pretende contrastar, e essa é a ideia de João, não é? Aqui, esta mulher que aparece no capítulo 17 com a mulher que aparece no capítulo 12. João está fazendo aqui, parece que está contrastando essas duas mulheres, essas duas representações. Ele pretende estabelecer aqui, dentro daquilo que ele está a escrever e da revelação que ele está tendo, ele pretende estabelecer um contraste entre a cidade santa e esta grande cidade, essa grande prostituta, no capítulo 17, que está sentado sobre a besta que tem sete cabeças, não é? Ele também pretende sugerir um contraste entre esta meretriz e a esposa do cordeiro. A linha que João vai trabalhar aqui é exatamente essa, mostrando esse contraste. E nós temos que compreender esses capítulos partindo dessa ideia e partindo desse entendimento, né, que João está aqui fazendo um contraste entre a cidade santa e essa grande cidade, a grande prostituta, e exatamente ele pretende sugerir também um contraste entre essa meretriz, do capítulo 17, com a noiva do Cordeiro, não é? A noiva do Cordeiro, que já falamos aqui a respeito da Nova Jerusalém, da noiva do Cordeiro e da cidade que desce do céu, não é? Então, mas a grande cidade aqui é muito mais do que Roma, se formos observar dentro do contexto que João coloca para nós. Essa grande cidade ela é muito mais do que a cidade de Roma, ou até mesmo, se formos pensar, até muito mais do que o Império Romano, uma aplicação profética e secundária. Então, essa cidade é uma representação da cidade do homem, não é? A cidade onde o governo é humano, onde o governo é dos homens, né? Martinho Lutero, e entre outros pregadores, né, da era da Reforma, eles ensinavam que a Babilônia era a Igreja Católica e que o Papa era a besta, não é? Muitos crentes naquele tempo foram martirizados, foram mortos na época da Reforma, né, por deixar a Igreja Romana, né, e multidões foram assassinados por ordem do Papa. A gente conhece, aqueles que conhecem a história da Igreja, né, sabe do que se passou na aurora da Reforma, no início, né, da Reforma. Quantos cristãos foram mortos, né, cristãos protestantes, né, foram mortos em toda a Europa e não só, não é? A perseguição ela vai se expandir também para as colônias que estão agora sendo descobertas, não é? O Novo Mundo e tudo mais. A perseguição vai chegar aí também. E os protestantes são aí severamente perseguidos. Mas é claro que mesmo em meio a tanta perseguição, o movimento da Reforma, ele cresce e cresce com muita força, não é? O trabalho que foi feito pelos missionários que foram enviados por Calvino, por exemplo, desde Genebra, que evangelizaram a França, né, em 10 anos, o crescimento da igreja protestante na França foi um crescimento avassalador. Mas, por outro lado, também a gente vai ver muitas perseguições e mortes, não é? Mortes
a centenas, aos milhares, por que não dizer, não é? Então, qualquer pessoa que conheça um pouco da história da igreja pode verificar que a Igreja Católica, no passado, ficou manchada pelo sangue de muitas almas piedosas, de muitos santos que morreram por abandonar a fé católica e abraçar a fé protestante. Mas os protestantes, se você for olhar também, não ficaram fora disso, né? O exemplo disso é o conflito que há entre protestantes e católicos na Irlanda, que também ceifou a vida de muitos católicos ali naquela terra. Mas a Babilônia, da qual João fala aqui, é algo que vai além da Igreja Católica, muito além. A besta é algo muito mais poderoso do que o Papa, não é? Muito mais poderoso. E a Babilônia ainda é um grande poder mundial, visível aos nossos olhos. Quem não precisa ser profeta, não precisa ser um grande entendido para perceber que o espírito da Babilônia, ele está no mundo, ele está operando no mundo, não é? E ele está aí, à nossa volta, e por que não dizer dentro das igrejas também, não é? Esse espírito aí. A sua força, a força e influência desse espírito da Babilônia, ele, nessas últimas décadas, e principalmente nesse começo desse novo milênio, né, do século XXI, há um poder muito grande dessa força da Babilônia espiritual crescendo por todos os lados. Então, é bom sempre nós fixarmos que a Babilônia, ela não é uma cidade física, ela foi no passado, não é? Um império que dominou o mundo e foi uma cidade belíssima, né? Construída pelos reis babilônicos, por Nabucodonosor, né? Que o seu pai antes dele, mas depois ele que teve o apogeu, né? Que foi o grande rei ali e que teve um papel importantíssimo aí na edificação da cidade da Babilônia. Ele, inclusive, se gloria disso, né? Quando ele é humilhado por Deus, não é? E é levado a comer, a ter hábitos, né? De animais, a viver com os animais. A gente pode ver de uma forma clara que aquela cidade, aquele império era exatamente esplendoroso para a época, não é? Então, a Babilônia não é uma cidade física, né? Ainda que, volto a dizer, tenha existido no passado, não é uma cidade física, né? É muito mais uma condição espiritual, não é? Muito mais uma condição espiritual. Assim como Sião. Quando a gente fala de Sião, não estamos fazendo referência apenas a uma cidade em Jerusalém, em Israel, não é? Mas também a uma representação da verdadeira igreja de Cristo, não é? Que também pode ser chamada de Sião. Então, é muito mais uma questão de uma condição espiritual do que propriamente uma questão física. Então, a Babilônia é o que, em suma? É a igreja meretriz, não é? É uma igreja dentro da igreja, não é? Um corpo visível existindo dentro do corpo invisível de Cristo. Não é? O corpo de Cristo, a igreja mística, né? Dentro dessa igreja existe, claro, esse corpo que está aí, não é? Essa igreja que tem perdido o brilho. Um certo teólogo do século XIX, ele escreveu algo interessante ao referir-se à Babilônia, e abro aspas para ele, né, passo a citá-lo. Ele vai dizer o seguinte: Babilônia não é a igreja de Roma em particular. Não há dúvidas de que esta igreja pecou profundamente, fazendo aqui referência à igreja de Roma. Mas ela não é a meretriz espiritual. Babilônia são todos os cristãos professos que amam os favores do mundo mais do que os reprovam. Quer dizer, eles amam muito mais do que reprovam. São os que estimam a honra do mundo mais do que veem a vergonha que vem de aprovarem a honra do mundo. São os que amam o comodismo mais do que o sacrifício. Amam o sucesso, amam a cobiça, não tendo compaixão pelos pobres. Babilônia são todos os que professam ser um dos pequeninos do rebanho de Cristo, mas não são, pois o negam com suas práticas, com seus atos, com aquilo que fazem. Então, eu concordo
plenamente com esse teólogo do século XIX, quando ele faz essa referência, né? Mostrando aí que a Babilônia é todo aquele que aceita a honra do mundo, que aceita os prazeres do mundo, muito mais, ama os prazeres do mundo muito mais do que os detesta. Então, é aqueles que se diz os pequeninos de Deus, mas na verdade não são, né? Estão enganando as pessoas. Então, temos isso hoje. Hoje é muito difícil você fazer a distinção entre a verdadeira igreja de Cristo e essa igreja corrupta, essa igreja mercenária, essa igreja que é aqui comparada a uma prostituta, não é? Que tem prostituído e adulterado o evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo num tempo onde o evangelho está sendo adulterado, está sendo distorcido, não é? Então, para mim, a Babilônia é qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer ministro, qualquer cristão que está associado ao mundo e aos ditames do mundo. Quando você conforma com o mundo, você deixa entrar na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, esse espírito da Babilônia, que é um espírito que Paulo vai combater, não é? Ele vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, né? Ou seja, não tome a forma do mundo, mas vivam uma vida digna, uma vida separada. Quando nós olhamos aqui para a constituição de certos pastores, de certos evangelistas, de multidões de cristãos que temos à nossa volta, e vemos que estão tão seduzidos pela cobiça e pela mentalidade do mundo, isso entristece profundamente o coração do santo de Deus, daquele que busca, né, ser uma representação de Jesus fiel, com a ajuda do Espírito Santo, né? A religião está contaminada hoje com os métodos que muitos pastores e líderes têm utilizado. São métodos iníquos, são métodos ímpios, não é? Mas são aplicáveis e são aplicados na igreja. O santuário de Deus está corrompido com alianças que muitos pastores têm feito, alianças com o mundo, alianças com princípios e valores que só cabem lá fora no mundo, que não tem lugar, que não deveria ter lugar dentro da igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o texto que lemos no capítulo 18, versículos, principalmente o verso 2, que está aí na tela para nós, esse nosso texto vai dizer que essa Babilônia está caindo, não é? Ele vai dizer que ela caiu, né? A Babilônia caiu e se tornou morada de demônios e refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. A profecia de João está se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para tudo que está à nossa volta, se você for uma pessoa que tem uma visão espiritual, você vai perceber claramente que tudo isso está acontecendo, que esta profecia de João está aí diante de nós, não é? A gente está vendo a derrocada de muitos ministérios, de muitas igrejas e de pastores de renome que têm sido desmascarados aí, não é? Por conta dos seus pecados e das suas mazelas, não é? Então, Deus brevemente, e já está fazendo isso, né? O texto, a Bíblia vai falar em Hebreus, que o julgamento de Deus virá e ele abalará a estrutura da igreja falsa, né? E vai ruir tudo aquilo que não é de Deus, para que aquilo que de fato possa se manifestar e possa permanecer, não é? Então, Deus está começando o tratamento, e a Bíblia diz que Deus começará o seu tratamento pela casa de Deus, pela própria igreja. Então, Deus vai derrubar em breve, não é? Toda igreja que não é espiritual, todo ministério que não é espiritual, todo ministro apostata que prega o evangelho distorcido, que prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo, um evangelho centrado no homem, o evangelho centrado nas instituições, não é? Hoje, muitos pregadores e pastores pregam as suas igrejas, não pregam Cristo. O evangelho não é o evangelho de Cristo, é aquilo que eles fizeram, é aquilo que a sua igreja fez, o seu ministério fez.
quando deveríamos estar apontando diretamente para Jesus e pregar somente Jesus, porque Jesus, o Evangelho é Cristo, o Cristo que encarnou. O Paulo vai falar do grande mistério da piedade, não é? Ele vai falar da encarnação do Verbo, ele vai falar das dores e sofrimentos do Verbo, ele vai falar da morte e da ressurreição de Cristo, da sua ascensão aos céus e do ministério sacerdotal que Cristo hoje exerce no mundo. Então, João, em sua visão, lá no capítulo 17, versículos 1 a 5, a gente pode até colocar na tela se quiser, ele viu uma meretriz que é sustentada, ela é sustentada pela besta. Veja bem, um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me mostrou no espírito, o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Verso 5, e encerramos. A sua testa estava escrito um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Realmente, isso é bastante complicado quando a gente lê assim inicialmente. Eu quero que você esqueça as 7 cabeças, os 10 chifres, né, que são apenas símbolos aqui, e significa a influência mundial dessa meretriz, a influência que essa meretriz tem no mundo inteiro, né? O que temos é um quadro perfeito, não é? Um quadro vívido da igreja apostata, da igreja sensual dos dias de hoje, dessa igreja que perdeu o temor de Deus, que perdeu a reverência por Cristo, que tirou Cristo do centro já há muito tempo, né? Uma meretriz que tem fama, tem influência, né? Ela possui aqui, segundo o texto, grandes riquezas, não é? E grande prestígio, mas, por outro lado, quando você vê a descrição de que ela está nua, não é? E falando também da sua fornicação e das imundícias aqui, você percebe que também é uma igreja que está poluída. É exatamente a despeito desta igreja que Jesus vai escrever, quando ele escreve a sua carta à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3, ele vai falar das mesmas coisas, né? Ele vai dizer que essa igreja parece ser rica, parece que não precisa de coisa nenhuma, mas ele vai dizer: olha, você não sabe que você é cega, você está nua, você é miserável, você é pobre, não é? Então, quando você vê a descrição do capítulo 3 da igreja de Laodiceia, e você olha para essa prostituta do capítulo 17, é quase que inevitável você fazer uma ligação entre uma coisa e outra, né? Desta igreja desviada e apostata, né? do capítulo 3, para esta mulher que está sentada aqui sobre a besta. Então, observe bem que Babilônia não é a igreja apostata só porque eu estou falando, ou porque quem quer que seja fala a respeito disso. A palavra de Deus, ela aponta exatamente nessa direção. A Bíblia fala a respeito dessas verdades. Se formos estudiosos das Escrituras Sagradas, vamos ver de uma forma muito clara que a Bíblia ela aponta nessa direção, não é? A Bíblia descreve exatamente quem era essa meretriz, né? Eles se identificavam como sendo o povo de Deus, como sendo alguém que pertence a Deus, mas, na verdade, haviam se corrompido por conta das coisas deste mundo. Era uma igreja adúltera, porque ela tem uma aliança com Deus, mas, ao mesmo tempo, tem uma relação promíscua com o mundo. É uma igreja que
tem nome de que vive, mas está morta. É uma igreja que assumiu um compromisso de responsabilidade e de fidelidade a Deus, não é? E pelas suas palavras dizem isso, não é? Que são de Deus, que pertencem a Deus, que Deus é o Senhor deles. E em algumas dessas igrejas até aparece, né? Que quem é o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Mas você vai observar que o objetivo deles é viver uma vida neste mundo, é viver uma vida voltada para a terra, ligada à terra. Veja as palavras, temos vários textos, né, que poderíamos usar aqui, mas vamos ler alguns, só para a gente ter ideia do que os profetas falavam a respeito disso. Isaías capítulo 1, versículo 21, nós temos aqui um texto interessante que vai falar a respeito disso. Isaías 1, 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só resta assassinos. Olha aqui, é claro que isso aqui está se referindo à nação de Israel, não é? Mas em uma aplicação secundária e profética, ela pode ser dirigida à igreja, porque a igreja é o novo Israel. Então, observa que aqui ela é apresentada como uma cidade que se fez prostituta e que era fiel. Uma cidade que fez um compromisso, ou seja, uma igreja que fez um compromisso de fidelidade ao Senhor, mas acabou por se prostituir, por adulterar, não é? Jeremias também, capítulo 3, a gente pode ver também, capítulo 3, versículo 3, não é? De Jeremias, e o verso 6 também, versículo 3 e versículo 6, e é por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio, mas você tem fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Verso 6. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Está fazendo referência, claro, volto a dizer, a Israel, mas a igreja é o novo Israel. E essas palavras podem aplicar perfeitamente à vida da igreja. Ezequiel 16 e 30 também temos aí mais uma referência em relação a essa questão também. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas essas coisas que são próprias de uma prostituta descarada. As palavras são fortes, as palavras são profundas e poderosas, não é? Mas são palavras que foi dirigida ao povo que se chamava povo de Deus, não é? Agora, se você for ver e fazer uma comparação com o Israel do tempo desses homens, desses profetas, né? Se você for a outras profecias que temos, não é? Por exemplo, profetas como Joel, como Amós, como Miquéia, Naum e outros, eles vão bradar a mesma coisa. Eles vão falar a respeito da mesma coisa, não é? Referindo-se a Israel, vão dizer que Deus vai falar, né, que o meu povo Israel se transformou em uma planta degenerada, em uma meretriz insolente. Então, esse é o ponto, não é? Deus está triste com aquilo que muitos movimentos, muitos ministérios, muitos pastores estão se tornando, não é? Estão caminhando de uma forma desenfreada para um fim muito trágico, para uma queda muito violenta. Irmãos, nós não aprendemos com a história, infelizmente. A história está aí diante de nós. A história tem mostrado a queda de muitos impérios religiosos, não é? De muitas igrejas muito fortes, de muitos ministérios muito fortes, que caíram por conta disso, por se aliançar com o mundo, por se aliançar, por deixar o compromisso com o Senhor e passar a viver uma vida e uma prática de vida completamente contrário aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, veja bem, o povo escolhido de Deus, que no passado fora fiel, segundo esses textos que lemos, se prostituiu seguindo caminhos ímpios. Quer dizer, eles foram chamados para ser a representação do Senhor.
Jesus vai dizer: vocês são as minhas testemunhas, ou seja, vocês são as minhas representações, vocês me representam na terra, não é? Israel era a testemunha viva do Senhor, era testemunha do poder de Deus, de uma aliança de Deus com os homens. Israel foi chamado, né, por Deus quando não era povo, eles não eram nada. Quem eram eles? Quem era Abraão? Quem eram esses homens do passado que compõem a nação de Israel, que foram os pais da nação de Israel? Não eram nada. Eles foram chamados por Deus, pela misericórdia de Deus, eles ouviram, obedeceram a palavra do Senhor e o seguiram, não é? E Deus fez deles uma nação poderosa, não é? Dos seus descendentes, e sobre essa nação poderosa colocou o seu nome, né? O nome do Senhor sobre essas nações. Só que essas nações, claro, se desviaram, essa nação se desviou de Deus. Primeiramente, na época de Salomão, você vai ver o grande desvio, né? E a grande idolatria, né? A volta para a idolatria, não é? Uma escalada como nunca antes. Deus vai dizer pelo profeta, não é? Ao rei Salomão, que não faria no tempo dele, por amor a Davi, mas que nos dias do filho dele ele promoveria, não é? Deus estaria dividindo e trazendo muitos males sobre a nação. A gente vai ver isso, né, com o reinado de Reoboão, onde as duas nações, né, o reino do sul e o reino do norte, vai haver aí um cisma, vai haver uma divisão, e a partir daí, não é, no reino do norte, nunca se levantou um rei bom, nunca se levantou um rei que temesse a Deus, que honrasse a Deus, ou que se voltasse para ele de alguma maneira. No reino do sul de Judá, nós vemos aí que alguns reis foram piedosos, mas mesmo esses reis piedosos não conseguiu desviar o coração do povo, que acabou sendo levado cativo para a Babilônia. Então, observem bem que mesmo santos, alguns reis que foram piedosos, como o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias, o próprio rei Josias, que foram reis piedosos, que foram reis que temeram a Deus, né, ainda que tivessem as suas fraquezas. No caso do rei Asa, ele deixa de buscar o Senhor e passa a buscar os médicos no final da sua vida. Né? No caso do rei Josafá, que vai fazer aliança com a casa de Acabe, infelizmente, não é? O caso do rei Ezequias, que vai se vender, né? Gostou dos elogios e da bajulação da Babilônia, não é? E abriu os tesouros da casa de Deus e do palácio para que os babilônios pudessem ver. E com isso, claro, ele decreta a sentença que Deus já havia falado a respeito do reino do sul de Judá, né, de que eles seriam levados cativo. Mesmo a piedade de Josias, né, um rei que se volta para Deus, quando descobrem o livro da lei, se volta para Deus. Mesmo a piedade deste homem, que foi um homem que se converteu ao Senhor e que promove uma grande reforma no seu tempo, mas o mal já estava decretado contra Israel, contra Judá. Né? Israel já havia sido levado cativo para a Síria, e agora Judá ele está prestes a ser levado cativo para a Babilônia. Nos dias dos filhos de Josias, não é? Mais propriamente na época do rei Zedequias, não é? Nós vemos aí Judá sendo levado para o cativeiro babilônico. E a grande queda, onde o templo é queimado, onde a cidade é destruída, os muros são derrubados, e o povo de Deus é levado por um povo ímpio para viver longe da sua terra. Por 70 anos durou esse cativeiro, durou esse tempo de punição de Deus em relação ao seu povo de Israel. Deus um dia libertou-os, eles retornaram à sua terra, mas mesmo assim, não é? Você vai ver que quando o seu Redentor, o seu Messias vem, eles não recebem, e por conta disso há aí uma devastação tremenda. Jesus vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas você não quis. Você não entendeu o tempo da visitação de Deus. Por isso a vossa casa ficará desolada. Não é? O Senhor vai fazer a profecia da destruição de Jerusalém
né, no capítulo 24 do livro de Mateus, quando os discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo, e Jesus vai dizer, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, porque vocês não entenderam o tempo da visitação de Deus, não é? E Jesus então vai descrever como que esses dias se dariam, esses dias da grande destruição se daria, esse dia da grande queda da cidade de Jerusalém se daria, não é? E Jesus, ele vai descrever isso como dias de terror. Haveria um cerco muito violento, não é, sobre a cidade de Jerusalém, e a cidade cairia, não é? E os judeus teriam que fugir, e eles então aí acontece o maior tempo, a maior diáspora, né? O maior tempo em que Israel vai ficar fora da sua terra começa exatamente no ano 70, e só em 1948 que Israel retorna novamente para a sua terra e se estabelece como nação, e com grandes dificuldades, como temos visto até nos nossos próprios dias, não é? Então, essa é a grande ilustração que temos, né? E podemos trazer isso e aprender com a história, né? E observarmos que, se formos infiéis a Deus, não é? Deus vai trazer juízo sobre nós. Veja as palavras do profeta Ezequiel, em Ezequiel 44, versículo 6, onde ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte, olha, diga aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas as suas abominações, ó casa de Israel. Continua, verso 7. E porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estar em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Verso 8. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem um serviço no meu santuário em lugar de vocês. Verso 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. O que o profeta está falando aqui, é claro, ele está fazendo referência a essa contaminação que hoje está nos púlpitos das igrejas. Não há um critério para se convidar um pregador, para se convidar um ministro, não é? Para estar ministrando a igreja. Hoje os pastores não querem nem saber como é a vida desse pregador, dessa cantor, dessa cantora, que vai ocupar o púlpito da sua igreja, que vai cantar para o povo, que vai orar pelo povo, que vai pregar para o povo. É muito triste a situação da igreja que estamos vivendo hoje, não é? Muitas vezes, esses que são convidados são incircuncisos de coração, são homens estrangeiros. Por que estrangeiros? Né? Não que sejam de nação diferente, mas estrangeiro aqui em termos espirituais está falando pessoas que Deus não conhece, que não faz parte do arraial de Deus, que não faz parte do povo de Deus, né? Então, olhe bem, quando nós olhamos para Israel, olhamos para o tabernáculo do deserto, né? Olhamos para o templo de Salomão, né? Os pecadores só eram permitidos entrar na parte externa, e nunca no lugar santo e nem no Santíssimo. Apenas os santificados eram permitidos entrar e ministrar ao Senhor. Só os que foram separados e ungidos por Deus podiam chegar ao lugar santo ou ao lugar santíssimo. No caso do lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote, aquele a quem Deus escolhera para exercer esta função. Em nosso tempo, irmãos, a igreja ela é exatamente a parte externa, onde todos os pecadores são bem-vindos, onde todas as pessoas podem chegar, sentar e assistir os nossos cultos. Ninguém vai proibir nenhuma pessoa, seja ela quem for, de sentar em nossas cadeiras e assistir os nossos cultos. Mas no tocante ao trato das coisas espirituais, das coisas sagradas de Deus, né,
Só aqueles que de fato são puros, só aqueles que de fato são separados e chamados pelo Senhor, podem estar exercendo esta função. Seja ela qual for, seja um ministrante, seja alguém que é da música, seja alguém que é de algum departamento, não é? Não importa qual é a área da igreja que você atua. Você não pode fazê-lo se você não é um filho de Deus. Você não pode fazê-lo se você não é um santo de Deus. Todas as vezes que nós permitimos, que a gente permite que um ímpio suba ao altar de Deus ou ministre para os nossos, nós estamos contaminando a casa de Deus, estamos trazendo maldição para dentro da casa do Senhor. E Deus não tolera isso aí. Deus não tolera toda essa contaminação que tem vindo, e tem vindo como um avalanche para dentro da casa de Deus. Hoje já não há critérios mais para separar obreiros. Hoje não há critérios mais, ninguém ora antes de colocar alguém numa função dentro da casa do Senhor. Por isso, muitas vezes, nós temos o próprio inimigo ministrando dentro da casa de Deus. Nós temos pastores usados pelo diabo e temos ministros que são homens enganadores, são lobos. Não são pastores de verdade. São homens que não têm compromisso com Deus, não têm vida com Deus e muitas vezes têm lugar dentro das nossas igrejas. Eles falam, ministram, pregam, não é? E achamos e aplaudimos essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas atraem gente. Né? O fulano de tal, ele tem isso na vida dele, mas pronto, Deus perdoou e vamos em frente. A pessoa está vivendo na prática aberta do pecado. E isso é nítido e notório a todos. Mas nós não queremos, não queremos impedir que essas pessoas ensinem em nossas igrejas, conforme a carta que Jesus vai escrever a uma das igrejas, diz, olha, você permite que esta mulher, Jezabel, essa prostituta, ensine na minha casa e ministre sobre os meus filhos. Irmão, o texto, essa carta, eu não me lembro aqui a qual das igrejas, mas é uma carta muito pesada. Ele vai dizer, eu vou colocar tanto você como esta mulher prostituta na cama. Vocês vão padecer de enfermidades. Porque vocês contaminaram o meu altar, contaminaram a minha casa, contaminaram o meu templo. Então, o que está acontecendo hoje, né, dentro das igrejas, é algo muito triste, irmãos. E João aqui, ele viu a meretriz sustentada por uma besta. Né? Ele estava enxergando exatamente os nossos dias. Uma igreja carnal e que é mantida por pensamentos e programas mundanos. Uma igreja voltada para as coisas do mundo. Né? Então, o que de fato é a besta? Senão o espírito deste mundo. O espírito que opera neste mundo. O espírito que ata as pessoas à terra e às realidades da terra. Por que os crentes hoje não querem os céus e nem sabem sobre ele? Por que hoje não é desejo de um crente, ele nem pensa no céu, ele nem pensa na eternidade. Ele pensa em bens materiais, ele pensa em casas, em bom salário, em boas viagens, em bons passeios. Eles querem pregadores que cocem os seus ouvidos, que alimenta essa esperança efêmera de que ter coisas aqui é que realmente importa. Agora, e a eternidade, irmãos? E os céus? Não é? Nós não temos paixão pelo céu, nós nem sabemos o que é, claro. Só deseja o céu quem é nascido do céu. Não é? Então, essa besta, não é? Ela recebeu o seu poder do velho dragão, que é Satanás. Então, esse espírito do mundo, representado aqui pela besta, ele recebe o seu poder do próprio diabo. Né? E nós conhecemos e sabemos dessa verdade. Então, quando o mundo entra na igreja, o próprio diabo e a sua influência entra na igreja. Entra no meio do povo de Deus e começa a seduzir os filhos de Deus, né? Tentando levar o povo de Deus à prática de pecado aberto contra Deus, não é?
levando o povo de Deus, numa linguagem aqui do Apocalipse, ao meretrício espiritual, a práticas abomináveis aos olhos de Deus e detestada pelo Senhor. Então, o que nós estamos fazendo, o que muitos estão fazendo hoje, eu não digo nós, mas o que muitos estão fazendo, estão exatamente fazendo a obra de Deus utilizando métodos do mundo. Não podemos fazer a obra de Deus utilizando métodos do mundo, não é? Hoje muitos estão, não importa a vida da pessoa. Ele é um cantor mundano, está cantando uma música evangélica, logo ele é santo também. Não, irmão. A Bíblia é clara em dizer isso, né? Que quando algo que é santo é tocado por algo contaminado, o santo não santifica o contaminado contamina o santo. É assim que é, né? Então, se você observar hoje, as igrejas, os seus chamariz hoje são grandes atores, famosos atores, jogadores de futebol, cantores famosos, que fazem parte dessas igrejas e que atraem multidões de pessoas. Agora, essas pessoas têm vidas transformadas? Eu ouço de muitas pessoas que se dizem evangélicos aí, pessoas famosas e importantes, cujas vidas não houve nenhuma transformação. Eles continuam na prostituição, nas farras, eles continuam na vida errada que viviam anteriormente, só que eles atraem pessoas. Então nós queremos essas pessoas porque eles atraem outros e esses outros trarão dinheiro, e o dinheiro é o que nos interessa. É o que vai render de tudo isso. Não é verdade? Então, vocês podem imaginar, pensa um pouco, para um pouco e imagine essa cena, esse cenário que eu vou descrever para você. Imagine um filisteu incircunciso sendo convidado por um sacerdote de Israel para ministrar no lugar santíssimo, né? Para fazer, para ministrar diante da Arca da Aliança, por exemplo. Você acha que isso seria possível? Isso não seria uma aberração, uma anomalia? Isso não seria algo completamente contra? E que qualquer um que olhasse para isso não se daria conta logo de imediato que isso estaria errado? Mas, irmão, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Nós estamos trazendo filisteus incircuncisos, pecadores, pessoas que não têm compromisso com Deus, e os colocando nos nossos púlpitos para ensinar o nosso povo, para palestrar para o nosso povo. Irmão, precisamos acordar para essa realidade. Precisamos abrir os nossos olhos. Então, se esse cenário que eu descrevi aqui acontecesse, é óbvio que esse filisteu incircunciso seria incinerado pelo Senhor, seria morto pelo Senhor, antes de entrar no lugar santo. Por que isso não acontece nas igrejas? Por que hoje essas pessoas estão ensinando, estão ministrando, estão cantando nos nossos púlpitos e não passa nada? Porque a igreja já não tem o fogo de Deus. Deus já não está presente nessas igrejas. Deus não está lá, irmãos. Porque Jesus não está lá. Deus não está lá porque a presença do Cristo não está lá. Estão entendendo? Jeremias, lá em Jeremias 5:31, ele vai, praticamente Jeremias entra em choque aqui, né? Porque o povo do seu tempo estava voluntariamente sendo desviado e voltando-se para o engano. Olha o que está escrito: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, com os profetas que profetizam falsamente. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Como é que vocês farão? Né? É esse o desejo de vocês? Profetas que falam mentiras no púlpito, que profetizam mentiras? Né? Aberrações terríveis que acontecem em púlpitos. Profetas que são mais adivinhos do que profetas, que adivinham o seu CPF, que adivinha o seu número do seu BI, que adivinha o endereço da sua casa. Isso são adivinhos, isso é um espírito de demônio, irmãos.
São espíritos de demônio. Por que nós precisamos disso? E são profetas que profetizam falsamente. E os sacerdotes, que são os pastores das igrejas, estão de mãos dadas com esses profetas. Estão de mãos dadas com eles. Estão caminhando de mãos dadas com eles. E agora, o problema é que aqui o profeta Jeremias vai dizer, e é exatamente isso que o meu povo deseja. E é o que o meu povo deseja. Agora, olha a advertência que vem no final. Porém, o que vocês farão quando o fim chegar? Como é que vai ser isso? Quando a voz do anjo ecoar dizendo, caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. Habitação de espíritos malignos. Por que hoje pastores estão suicidando, estão tirando as suas vidas? Por que muitos pastores estão à beira do desespero, entram em crise? Estão deixando o ministério à torto e direito? Porque abriu a porta das suas igrejas para esses falsos profetas ensinarem nos seus altares, por cobiça, aliançaram com eles, e espíritos de demônios entraram nas suas igrejas, destruíram as suas igrejas, destruíram os seus ministérios, fizeram com que os crentes se apostatassem. Olha a derrocada de muitos ministérios hoje, irmãos. Ministérios que nasceram de divisão. Queridos, nenhuma divisão pode ter a aprovação de Deus. Deus nunca aprovou a divisão. A ordem de Deus é para você sair da Babilônia. Se você está numa igreja onde o espírito da Babilônia opera, onde os ditames do mundo estão lá, a ordem de Deus é você sair de lá. Agora, se você está numa igreja santa, onde o evangelho é pregado em verdade, e você divide essa igreja, você divide esse ministério, você está abrindo a sua vida para espírito de demônios, porque o espírito de divisão é um espírito maligno. Satanás é que foi o primeiro divisor, onde ele se levanta contra Deus e ele arrasta consigo um terço das miríades celestiais. Então preste atenção, quando você leva alguém, você sacerdote, você ministro da casa de Deus, você homem de Deus, quando você abre a porta, abre o seu púlpito para um mercenário, para um profeta falso, a ensinar na sua igreja, você está abrindo a sua igreja, o seu ministério e a vida dos seus crentes para todo tipo de espírito e promiscuidades espirituais. Daqui a pouco você vai começar a notar coisas estranhas acontecendo dentro da sua igreja. Um pecado brota aqui, outro brota ali, e assim sucessivamente. Conheço igrejas que são obra de divisão, onde todos os que seguiram o pastor divisor tiveram, se divorciaram. O pastor se divorciou, por conta disso teve que, foi reprimido, foi disciplinado por isso, não aceitou, seguiu o seu caminho, e uma multidão foi com ele. E em pouco tempo, o espírito do divórcio, aquele demônio que leva, né, o Senhor fala que ele detesta o divórcio, ele entra dentro da igreja e os casais começam a se separar, a ter conflitos e tudo mais. Porque você vai receber a influência daquele pastor, daquela autoridade que está sobre a sua vida. Então, se você está debaixo de uma obra de divisão, você está debaixo... está exatamente debaixo de algo que não é de Deus, abertamente contra Deus, porque Deus ele prima pela unidade, né? Ele prima por uma vida de unidade e de comunhão, não é? Não por esse espírito de divisão. Hoje multidões de cristãos, eles têm prazer, irmãos, em serem nesse evangelho que está por aí, esse evangelho do entretenimento, esse evangelho, né, que parece mais uma palhaçada do que falando algo sério. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ser carrancudo quando prega, que não podemos fazer menção de nenhum tipo de ilustração, ou utilizar até algum acontecimento cômico, mas o altar não é lugar disso, irmãos. Atenha-se a pregar a palavra de Deus, pregue ela como ela é, com seriedade.
deixa as brincadeiras para um lugar fora do púlpito. Mas há aqueles que amam isso, que amam essas paródias com as coisas de Deus, não é? Que amam esse satirizar das coisas sagradas. Gostam de ouvir anedotas, né, a respeito das coisas da Bíblia. Isso é algo muito triste. Então, Deus, contra esses movimentos, Deus decretou que esses movimentos estão caindo, né? A Babilônia está caindo. Jeremias 51, 13, nós temos aqui algo tremendo, aqui, um texto interessante aqui para nós. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. Então, o Senhor está falando aqui para esta igreja apostata, para esta igreja mundana, para esta igreja que tem prazer nas coisas deste mundo, está dizendo, olha, o fim está chegando. O fim está chegando. O momento da sua queda está chegando. A Babilônia vai cair. O espírito da Babilônia vai cair. Então, toda a igreja que está aliançada com o mundo e com os projetos do mundo, não vai subsistir. O evangelho a qualquer preço, não, irmão, não é evangelho. Nós não podemos baratear a graça de Deus e nem o evangelho de Jesus Cristo. Porque quando você barateia a graça e barateia o evangelho, você promove o desprezo do evangelho. Você promove o desprezo da graça de Deus. Isso não pode acontecer. Nós precisamos manter firmes em nossa caminhada com o Senhor. Então, Deus está preparando, irmãos, para fazer algo novo e maravilhoso. Eu creio nisso. Eu creio num grande agir de Deus, não é? Nessa terra. Deus estará abatendo o orgulhoso, o famoso, o ambicioso. E Deus vai levantar profetas humildes, homens de Deus, que muitos nem conhecem e não dão valor para eles. Deus vai levantar esses profetas para trazer a igreja de volta ao arrependimento e à vida na fé. Aleluia. Para trazer a igreja de volta à santidade, uma igreja separada, uma igreja exclusiva de Deus, porque a igreja do arrebatamento não será débil, irmãos. Não será uma igreja fraca, uma igreja combalida, não. Será uma igreja forte, vigorosa, santa, pura, separada do mundo, cuja vida o Espírito de Deus habita. Os dias desta igreja apostata está terminando. Os dias desses cultos que parece mais um show está terminando, né? Esses pastores e pregadores e igrejas que roubam a honra de Deus, o dia deles está terminando. A igreja que ama o glamour, que ama as representações mundanas, a igreja que ama a coreografia mundana no lugar santo, o tempo desse ministério e dessas igrejas está chegando, o fim está chegando. Igreja não é lugar de diversão, irmãos. Igreja não é playground. Igreja não é parque de diversão. Igreja é a casa de Deus, é o corpo de Cristo, é algo sério. O Espírito Santo vai fechar a religião, essa religião que tem compromisso com o mundo. Essa igreja que aceita tudo, está tudo bem. Venha como está e permaneça como está. E qual é o problema? Deus te aceita, Ele já te perdoou. Não e não, não e não, irmão. É claro que o sacrifício de Cristo é poderoso para perdoar e santificar todos os homens, não importa qual pecado que eles tenham cometido. Mas esses homens têm que se voltar para Deus e ter um encontro com Deus e nascer de novo. Porque se não nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos, você não pode nem ver o reino de Deus. Então, veja bem, Deus está irado com esta igreja apostata, com esta igreja onde o Espírito de Deus não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Agora, o Espírito Santo, ele já está conquistando muitos filhos para o Senhor, para tirá-los de dentro dessas igrejas, não é? E colocar neles o brilho de Cristo, e colocar neles, aleluia, a expressão do Senhor.
não um sentimentalismo, não uma coisa aparente na carne, mas algo profundo do coração, né? Se você observar, até mesmo os descrentes estão cansados desse tipo de igreja. Eles olham para isso e dizem que coisa terrível, não é? Hoje, por exemplo, quando os descrentes olham para a igreja, eles mesmos dizem que a igreja não é mais a mesma. Antigamente, quando se falava de crente, quando se falava do povo de Deus, estava fazendo referência a um povo diferente, a um povo separado, a um povo que era sério, você podia confiar. Hoje já não é mais assim, né? A glória foi embora, não é? A glória desceu, abandonou as portas da casa de Deus e foi-se, né? Isso é muito triste, irmãos, quando nós olhamos para isso dentro de igrejas e ministérios hoje em dia. Jeremias, ele preveniu algo interessante no capítulo 51, nesse mesmo capítulo, no verso 25 e no verso 26. Ele diz assim: eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. Verso 26. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Palavra forte do Senhor aqui, né? Deus está avisando a todos aqui, né? A todos os seus filhos que são sinceros, para saírem da Babilônia, para abandonarem a Babilônia, para deixarem essas práticas e para se voltar para Deus. O verso 6 desse mesmo capítulo vai dizer exatamente isso. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. Então Deus está prestes a trazer a sua ira, trazer o seu castigo sobre esta igreja apostata, sobre essa igreja que se desviou, que deixou, que abandonou o Senhor. Então saia do meio dela, não fique aí, não é? Há tempos atrás se dizia, né, fazendo referência como Babilônia, a igreja católica, mas isso não se aplica lá apenas. Se aplica a todas as igrejas que se desviaram, a todos os movimentos que deixaram, que abandonaram Deus, que abandonaram a sua palavra, que abandonaram a sua presença, que colocaram no lugar de Deus e no lugar da sua palavra ritos, né? Que colocaram no lugar de Jesus Cristo o homem, cujo o centro de muitas reuniões hoje é o homem, é aquilo que o homem faz, é aquilo que ele promove. Esse espírito da Babilônia é um espírito que coloca o homem no centro, não é? Está centrado nos interesses, nos anseios e nos desejos do homem. É triste, grave isso aqui, não é? Deus está chamando a todos os seus servos fiéis, a todos os seus santos que saiam da Babilônia, que abandonem os caminhos da Babilônia. Não é? Jeremias, ele vai repreender os sacerdotes, lá no capítulo 6, versículo 14, ele vai repreender os sacerdotes por conta das alianças que fizeram, não é? O capítulo 6, versículo 14 diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estão falando de paz quando não há paz. É algo superficial, é algo leve, é algo tolo, é algo que não passa de engodo. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Olha o verso 15 desse mesmo capítulo. O Senhor vai corá-los de vergonha. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficam com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. A continuidade do versículo. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. O que nós temos visto hoje é essa verdade, irmãos. Pessoas estão hoje nos púlpitos falando, ensinando, pregando, dizendo ser de Deus, e a cara nem queima, nem ficam com vergonha. Dizem uma coisa no púlpito da igreja,
vivem outra lá fora. Nos bastidores, estão falando de como colocar tropeço, de como colocar laço, de como enganar o povo. Eles arquitetam coisas lá nos seus gabinetes para enganar o povo e prender as pessoas. É muito triste isso, irmãos. O meu coração às vezes chora por conta disso, porque eu vejo muitas pessoas enganadas. Observe que esses movimentos e essas igrejas estão lotados, estão cheios de pessoas. E esses homens, a cara deles nem queima, irmãos. Eles mentem com todos os dentes da boca que têm, não é? Agora, Deus vai trazer à humilhação todo ministro que tenha falsos valores, que corre atrás do vento. Jeremias capítulo 2, versículo 8, o profeta Jeremias vai dizer capítulo 2, versículo 8, coloca aí, que a minha versão é diferente. Os sacerdotes não perguntam, onde está o Senhor? E os que tratam da lei não me conhecem. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andam atrás de coisas que não têm proveito algum. Que palavra forte. Agora veja o capítulo 10, verso 21 agora. Coloca para mim. Capítulo 10, verso 21. Por quê? Os pastores se tornaram tolos e não buscam o Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. São palavras de Deus, irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é a palavra do Senhor. Eu estou citando mais versículos do que o costumeiro, para que você possa entender o que é de fato o espírito da Babilônia e onde nós estamos, para que você possa acordar, abrir os seus olhos e sair da Babilônia, sair do meio dela. Ela vai ser destruída, irmãos. Vai ser destruída sem piedade. Vai cair num dia só. O texto diz que é num dia só. Ela deixará de existir. Me entenda, por favor, eu não estou aqui menosprezando a nenhum ministro. Não estou aqui como juiz de nada, né? Eu, quando falo isso, eu falo para mim mesmo. Eu, quando me refiro a essas questões, eu me refiro a mim mesmo, a minha própria pessoa, porque eu sou um pastor e Deus me chamou para conduzir um rebanho. E quando eu exorto a mim mesmo. Quando eu falo a respeito disso, eu sou o primeiro a ser atingido pela palavra, não é? Mas eu sei que há muitos púlpitos hoje que não buscam mais a face de Deus. Eu sei que há muitos pastores hoje que não passam tempo com Deus, que não oram mais, que não jejuam mais. Você que é pastor, que está me ouvindo neste momento, que está assistindo essa live, quantas vezes você jejua por semana? Não é? Às vezes eu acho que nós precisávamos ser um pouco mais duro em relação ao jejum e à oração. Me faz lembrar de Wesley, né, de John Wesley. Ele, para admitir um ministro, né, na igreja metodista, esse ministro tinha que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Era obrigatório o jejum toda quarta e toda sexta-feira. Até às 4 da tarde, os ministros tinham que jejuar. Para se ser pastor na igreja dele, tinha que ter uma vida de jejum. E hoje os pastores acham que não precisam. E até pastores que ensinam dizendo que isso é desnecessário. Jesus já aboliu isso. Irmão, Jesus em Mateus, ele coloca o jejum e a oração em pé de igualdade. Ele vai dizer quando orardes, ele não vai dizer se orardes. Então, isso indica o quê? Que você deve orar. Quando orardes, você ora desta maneira. E ele vai falar o mesmo a respeito do jejum. Ele vai dizer quando jejuardes. Não é se jejuar, é quando. Ou seja, é uma obrigação do pastor, do ministro, do crente, do irmão, da irmã, do servo de Deus, orar e jejuar. Por que os púlpitos hoje estão desprovidos de vida? Por que os ministros não têm o que passar para o seu povo?
Por que estão entrando em crise diante dos primeiros problemas que surgem? Por que quando embate contra forças malignas, eles não têm poder para demolir, para destruir essas fortalezas de Satanás? Irmão, sabe por quê? Porque não tem vida no altar. Os discípulos vão perguntar para Jesus, né, no caso daquele jovem, cujo o pai leva até os discípulos, para os discípulos expulsarem aquele demônio, e os discípulos não puderam expulsar. E Jesus então chega e ele vai dar uma exortação ali, vai dizer, olha, ó geração perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou suportar a vossa incredulidade? Traz o menino aqui e expulsa o demônio do menino. E os discípulos depois vão perguntar, olha, por que nós não podemos expulsar? E Jesus vai dizer, olha, vocês não puderam expulsar por conta da vossa fé que é pequena. Por conta da vossa pequena fé. E aí ele vai acrescentar a isso e vai dizer, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Como é que queremos desbancar os demônios que estão fazendo graça dentro da nossa igreja, se não temos uma vida de santidade, se não temos uma vida em Deus? Por que nós estamos buscando trazer esse pregador, trazer a igrejas que vivem de movimento, aqui na Europa principalmente? A igreja que vive de cantores e pregadores e famosos, e famosos, e famosos, e famosos. Por quê? Porque esse pastor não tem vida. Por isso ele tem que trazer esse, aquele outro, para estar movimentando a igreja, para trazer movimento para a igreja. E muitas vezes esses cantores e pastores são homens de Deus, são pessoas de Deus. Mas às vezes são pessoas cujas vidas eles não conhecem. Muitas vezes têm uma vida dupla, muitas vezes são pessoas que nem convertido direito foram convencidos e encontraram no ministério uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de prosperar, e estão por aí pregando, estão por aí ensinando. E eles fazem e falam aquilo que as pessoas querem ouvir, são bons de retórica, e a audiência, as pessoas, né, sempre vai aumentar, porque são pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Mas uma palavra como essa que eu estou ministrando aqui, nem toda a gente gosta, nem todo púlpito aceita, nem todo pastor ou ministro aceita uma mensagem como essa. Sabe por quê? Porque isso vai confrontar os próprios pecados dele. É como colocar o espelho diante de alguém que está sujo. É como você colocar o espelho diante de alguém que está com a sua face completamente suja. Ele não quer ver os defeitos do seu rosto. Ele não quer ver o defeito que tem nele. Eles não querem olhar para o espelho que é a palavra de Deus, que é clara, claríssima, e que está apontando para nós e mostrando para nós qual é o caminho que devemos seguir. Então, observem e pensem, eu não estou aqui rebaixando ninguém. Eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Eu estou lendo textos, mais textos do que eu costumo ler, para que você possa entender perfeitamente que quem está falando aqui é o Senhor. Nós precisamos sair da Babilônia, deixar esta igreja mundana, deixar esta igreja que pode tudo, deixar esta igreja que tem profanado o sagrado, que tem contaminado o santuário de Deus, o altar do Senhor. Nós temos que abrir mão disso em nome de Jesus. Olha o que Jeremias diz, mais um texto de Jeremias, no capítulo 23, versículo 4, para a gente. Olha o conselho que ele vai dar, né, aos pastores, o que ele vai dizer aos pastores. Porei sobre elas, sobre as minhas ovelhas, pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus está trabalhando, aleluia, para levantar pastores e homens de Deus, irmãos. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde o mundanismo está crescendo, onde a igreja se tornou, ela secularizou, não é? Onde o espírito do mundo está aí. Mas dentro das igrejas existem pessoas que estão clamando por um evangelho santo, por um evangelho de poder e de autoridade. Muitas pessoas estão clamando por pastores sérios, que levem a sério as coisas do Senhor, que levem a sério as coisas do Senhor, aleluia. Esses pastores serão levantados pelo Senhor para curar o rebanho, para trazer uma palavra de vida, de alimento para esses que estão desesperados.
Que Deus possa usar a sua vida, meu irmão. Talvez você nem pastor mas Deus pode fazer de você um grande pastor. Um pastor que vai cuidar das ovelhas, um pastor que vai zelar pela santidade, zelar pelo nome do Senhor, zelar pelo verdadeiro evangelho. Deus está convocando a sua igreja para sair da Babilônia, aleluia. Isaías 51, 33 diz: assim diz o Senhor do universo, o Deus de Israel, o que eu estou fazendo agora em Babilônia é apenas preparar o terreno plano para separar o trigo da palha. Aleluia. Capítulo 51 de Isaías, versículo 33, coloca para a gente ler nessa versão aí, que ela é uma versão diferente da minha. O Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e chegará para ela o tempo da colheita. Na minha versão diz assim: assim diz o Senhor do universo, o Deus de Israel, o que eu estou fazendo agora com a Babilônia é apenas preparar um terreno plano para separar o trigo do joio. E o capítulo 50 de Jeremias, versículo 8, diz: fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus. Fujam da Babilônia, sai da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho. Saia, né? Não fique aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa despertar os nossos corações, irmãos, para essa verdade, para vivermos essa verdade, né? Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para viver uma nova vida na presença dEle, né? Então, vejam bem, que o vosso coração se volte para Deus, que as vossas vidas, não é, possam ser vividas para Deus e não para os prazeres, não para os deleites deste mundo, não é? Muitas pessoas hoje estão amarradas aos prazeres, estão amarradas às diversões, não estão atentos para os tempos que está aí diante de nós, ignora a oração, estão ignorando o jejum, estão ignorando a palavra. Se nós olharmos em volta de nós, nós vamos ver isso, e talvez na nossa própria vida a gente vai contemplar isso aqui. Agora, Cristo está voltando, irmãos, o Senhor está voltando. E onde estão os santos de Deus? Olha à sua volta, procure os santos de Deus. Procure as pessoas que temem ao Senhor. Como está hoje a sua saúde espiritual? Como é que está hoje a sua vida, não é, espiritual diante do Senhor? Nós observamos, né, se formos olhar hoje com um olhar assim, com a lupa espiritual, nós vamos ver que muitas pessoas hoje estão perdendo tempo com bobagens, não é? Com recreação, com eventos sociais, com cinema, não é? Com a internet. E é claro que isso é pecado, né? Por quê? Porque isso rouba o tempo devido ao Senhor. Você está passando mais tempo nas redes sociais do que no seu quarto de oração. O seu quarto de oração está vazio, né? Os lugares de oração hoje na casa dos crentes estão vazios. Quantas vezes você vai no seu lugar de oração por dia? Nunca lá aparece. Agora, quantas vezes você navega nas redes sociais? Se for muitas pessoas, quase que o dia todo estão ligados a isso, não é? Então, não existe hoje mais lágrimas, não existe pregador que prega com lágrimas hoje. Eles querem fazer você rir, eles querem falar de filosofias, de psicologias, de coisas desse gênero, né? Então, o zelo pela casa de Deus está desvanecendo. E o Senhor tem colocado sobre mim uma incumbência, tem colocado sobre mim uma responsabilidade, eu sei que está também sobre a vida de muitos outros, de despertar a igreja nesse tempo, para que ela se volte para Deus, não é? Porque o que está acontecendo na igreja hoje é obra da Babilônia. O povo de Deus está sendo seduzido, está sendo afastado dos altares. Estão sendo levados para outros lugares, né? Estão hoje brincando, estão hoje... Eu vejo até pastores que gostam dos brinquedinhos, não é? Vivem intertido, perdendo tempo com brinquedos, não é? Com bate-papo, com jogos de computador. Quantos pastores vivem nisso, irmãos? Ao invés de estar no seu lugar, no seu quarto de oração, estão jogando no computador, jogando videogame.
ao invés de estar se preparando para levantar de madrugada e buscar a Deus, né? Estão no futebol, estão praticando outras coisas. Pastor, mas nós precisamos botar o físico em ordem. Eu não estou dizendo, eu não sou contra isso. Não é? Paulo vai dizer que o exercício corporal para pouco aproveita, não é? Mas aproveita para alguma coisa. Né? Aqueles que não deixam o momento de lazer dele por nada. Eu não estou dizendo que temos que ser uma pessoa que vai viver 24 sobre 24 envolvido e buscando ao Senhor. Isso que seria bom, não é? Mas eu sei que isso é impossível. Não estou dizendo que você não pode ter um momento de lazer. O que eu estou dizendo é que o seu tempo com Deus precisa ser preservado. O seu tempo com Deus precisa ser tempo de qualidade. Como é que você vai conseguir dar um tempo de qualidade para Deus depois de ter passado 3, 4 horas nas redes sociais? Navegando, rindo de piada, mandando e recebendo mensagens. Como é que você vai ter um tempo de qualidade diante do Senhor quando você passa horas e horas à frente de uma televisão, assistindo um filme, não é? Filme que às vezes até desagrada aos olhos de Deus, não é? Que são filmes censurados muitas vezes. E então você está ali, e depois você quer sair dali e ter comunhão com Deus, ter palavra para pregar para o seu povo? Sinto muito, você tem que ter uma vida de oração. Você precisa buscar o Senhor. Deus está nos chamando para deixarmos esse tipo de vida carnal, esse tipo de vida sensual, esse tipo de vida banal, e voltarmos para buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia! Você precisa se voltar para Deus, pastor. Você precisa, crente, se voltar para Deus. Você precisa, irmão, irmã, se voltar para Deus. Não deixe o seu lugar de oração vazio. Vá lá. Vá se encontrar com Deus naquele horário que você tem marcado com Ele. Vá lá estar com Ele, busque o Senhor. E mesmo no seu corre-corre do dia a dia, esteja sempre com a sua mente ligada no trono de Deus, em oração no Espírito. Procure ter a Bíblia. Se você trabalha em condução e onde está sempre dentro do carro, às vezes, coloca lá a sua Bíblia para falar para você. Né, uma mensagem do Evangelho, ou mesmo a Bíblia, mesmo lida ali, coloca para você ir alimentando. Isso vai fortalecer a sua fé, isso vai evitar o mal, vai livrar você do mal. Não perca tempo com coisas banais dessa vida, não é? Jeremias capítulo 50, versículo 6, vai dizer que o meu povo tem sido ovelhas perdidas. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores a fizeram andar errantes e deixaram que ela se desviasse para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do meu aprisco. As pessoas, irmão, isso é muito sério. Eu queria ter tempo, meu tempo já estourou, eu queria ter tempo para falar mais sobre isso, porque isso é algo muito sério. E há passagens poderosas, né, que nos confrontam, que nos mostram o desejo de Deus para nossas vidas. Aleluia. Muitos crentes estão perdendo a alegria, irmãos. A depressão tem aumentado na casa de Deus. A ansiedade tem sido prato cheio de muitos hoje, né? Nós estamos como aqueles judeus ali na Babilônia, do Salmo 137. Nós não temos alegria, nós não conseguimos cantar. Nós não conseguimos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, porque estamos no cativeiro, estamos presos. Estamos na Babilônia, mas Deus quer soltar o seu cativeiro, Deus quer livrar você do cativeiro, Deus quer trazer você para Sião. Aleluia! O nosso Deus está ouvindo o seu clamor, está ouvindo a sua voz, o gemido do seu coração. E Ele quer trazer você para Sião, para o lugar do encontro com Ele. Não é? E eu quero encerrar esse momento de ministração, deixando aqui uma palavra para você. Quando nós pensamos na Babilônia e pensamos em tudo que nos cerca, eu quero que você, irmão, irmã, você que está me ouvindo, você que está assistindo, que você possa deixar esse apego que você tem à Babilônia. Eu sei que isso talvez vai custar, porque isso é um corte na carne, vai gerar dores, né? E que você possa saber também que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou. Ele está triste, claro, porque quando nós aliançamos com o mundo,
depois de fazermos uma aliança com Deus, de empenharmos a nossa palavra de fidelidade a Deus, e quebramos a aliança com Deus, e nos envolvemos com o mundo, é claro, isso vai trazer tristeza ao coração de Deus. Mas Deus está esperando o momento em que você vai pegar a harpa de volta, você vai voltar a cantar, né? Deus vai trazer a sua revelação ao seu coração, Ele vai trazer revelações profundas e vai tirar você do cativeiro. O Salmo 126, que é o oposto do Salmo 137, vai falar quando Deus tira o povo do cativeiro, que alegria, que prazer, que gozo. Eles vão dizer que eles estavam como quem sonham, não é? E Deus, então, ele traz de volta a alegria. E é isso que Deus tem para você. Talvez você esteja vivendo um momento de tristeza, de angústia. Talvez você esteja passando por um mau momento na sua vida espiritual. Você tem perdido a confiança no seu ministério, perdido a confiança no chamado que Deus fez para você, mas é tempo de você despertar. Deus está lá à sua espera, no seu lugar de oração. Não deixe o seu lugar de oração vazio. Vá lá se encontrar com o Senhor. Não perca tempo com trivialidades, não perca tempo com esses passatempos, esses engodos da vida. Volte-se para o lugar da oração, volte-se para o jejum, volte-se para a palavra. Busque o Senhor de todo o seu coração e Ele quer ser achado por você. Ele quer falar com você. Mesmo que você hoje esteja na Babilônia, esteja no cativeiro, mas Deus pode falar com você aí. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, diz que Ezequiel ouviu a voz de Deus estando junto ao rio Quebar. Não é? Ele estava ali junto dos exilados, ali junto ao rio Quebar, e o céu abriu sobre ele. Deus pode abrir o céu sobre você, mesmo estando aí na Babilônia, e Ele pode tirar você daí. Isso pode acontecer perfeitamente com você. Aleluia. Porque Deus está à procura de adoradores verdadeiros, de pessoas que desejam de coração. Não importa se essas pessoas estejam nos púlpitos ou nos bancos das igrejas. Ele quer falar com você, Ele quer ministrar ao seu coração, né? E Deus vai falar com você, mesmo onde você está. Deus tem uma palavra para você. Ele vai fazer isso com você, não é? Ele vai mudar o seu cativeiro. Ele vai transformar toda a tristeza do seu coração em motivos de adoração e de louvor ao nome dEle. Aleluia. Ele abrirá janelas nos céus. Os céus vai se abrir sobre a sua vida, assim como abriu sobre a vida do profeta Ezequiel. O céu abriu e ele teve visões dos céus, teve visões de Deus. Que Deus possa abrir o céu sobre você e que os seus olhos também possam se abrir e que você possa sair da Babilônia, deixar a terra dos caldeus e voltar-se para Sião, voltar-se para a casa de Deus, voltar-se para a presença de Deus, e Ele abençoará você. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que o seu entendimento possa abrir e voltar-se para isso. Babilônia não é o seu lugar. Você não nasceu para viver na Babilônia. A Babilônia é lugar de ímpios, é morada de chacais, é morada de espíritos malignos. Não é aí o seu lugar. O seu lugar é em Sião, a casa de Deus, o lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pelo privilégio que temos de compartilhar, ó Deus, esta palavra e esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Aquilo, Senhor, que eu não consegui ser claro, eu não consegui falar bem, que o Senhor possa estar completando isso no coração dos Teus servos. E que cada um possa se despertar para a realidade que está diante de nós, daquilo que está diante de nós, ó Deus. Esse grande mover que está aí no mundo, o espírito da Babilônia que tem entrado nas igrejas e tem destruído, ó Deus, as igrejas. Que os pastores e seus membros possam acordar para essa realidade e se voltar para o Senhor e viver uma vida diferente na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.